Boa noite a todos. Nesta nossa última atividade síncrona do curso da disciplina de Física A, eu decidi falar sobre simetrias e leis de conservação. Vamos começar falando de algumas quantidades que nós vimos que são conservadas na física, em dadas condições específicas. Vamos lidar primeiro com a conservação do momento linear. Nós vimos que quando a resultante das forças sobre um sistema é nula, o momentum angular se conserva. Momentum linear se conserva. Podemos ver isso através da segunda lei de Newton, que nos diz que a resultante das forças sobre um dado sistema corresponde à derivada temporal do momentum linear. E se nós temos uma situação em que f é nula, isto nós vimos aqui, que corresponde a dp dt, estamos dizendo que a derivada de p corresponde ao vetor nulo, portanto, p deve ser um vetor constante. Ou seja, nós teremos aqui um momentum linear constante em intensidade, direção e sentido. Afinal, estamos falando de um vetor. Também temos uma outra quantidade que pode se conservar na física, que é o momentum angular. Se nós temos uma partícula que com relação a uma dada origem, o sistema de coordenadas, possui um dado momentum linear P, eu defino a posição desta partícula com relação a esta origem, e eu vou designar essa posição pelo vetor R, o nosso momentum linear será dado pelo produto vetorial de R com P. Lembrando que o momentum angular depende do ponto do qual ele é calculado. Ele será diferente se eu fizer a origem do meu sistema de coordenadas aqui, por exemplo, ou sobre a partícula. Ao contrário do momentum linear, ele depende do ponto fixo a partir do qual eu calculo. E nós também temos, em termos do momentum linear, a definição da grandeza equivalente à força quando lidamos com o movimento de rotação, que é o torque, que é dado pelo produto vetorial
de R vetor força, e também pode ser escrito como a derivada temporal do momento linear. Se nenhum torque externo atua sobre o sistema, o momento linear é constante. Temos a mesma coisa que aconteceu aqui em cima. dL dt é igual ao torque. Se torque é igual a zero, dL dt é igual a zero, então L deve ser constante em intensidade, direção e sentido, porque também é um vetor. E vamos agora relembrar a definição de energia cinética. Nós temos que ela é energia associada ao estado de movimento de um objeto e é dada por produto da massa pela velocidade desse corpo ao quadrado, dividida por 2, e aqui estamos lidando com velocidades muito menores do que a velocidade da luz. Porque quando estamos em velocidades próximas à da luz, que é convencionada por C, nós temos de levar em conta a relatividade especial. Fiz isso para relembrar um teorema fundamental da física que envolve energia cinética e trabalho. O trabalho de uma força é definido pela integral entre os pontos inicial, que eu designarei por um vetor R0, e um ponto final, que eu designarei por R, do produto escalar da força em um dado ponto com o incremento de posição que define a trajetória. Representando graficamente, nós temos o nosso ponto para uma origem do nosso sistema de coordenadas. Esse é o nosso R0. Eu vou dizer que este aqui é o R. E eu terei uma dada trajetória entre esses dois pontos que o nosso corpo percorrerá, e essa trajetória é dada pela soma de vários incrementos infinitesimais de R. E, evidentemente, nós temos uma dada força F, que depende do ponto que nós estamos considerando. Então, em cada ponto, eu tomo o produto escalar desta força no ponto por este incremento de comprimento. Bom, nós já vimos que F, segundo a lei de Newton, corresponde à derivada temporal do momento linear, ou seja, se nós temos uma situação de massa constante, a massa não sofre a efeitos da derivada e sobra a derivada temporal da velocidade. E nós podemos escrever nosso dr multiplicando e dividindo por dt.
um incremento infinitesimal de tempo. Só que dr dt corresponde à velocidade. Assim, nós teremos que o trabalho será dado pela integral de R0 até R do F, que nós vimos que é M dv dt, multiplicando dr, que é V. Faltou o dt aqui, multiplicando. Então, produto escalar com dr, ou seja, V dt. Esse dt que está multiplicando pode se cancelar com esse dt que está no denominador. Então, nós ficaremos com m dv escalar v. E agora eu tenho a diferencial em v. Então, eu não vou mais integrar na posição de R0 a R. Eu vou integrar de V0 até V. Que será igual, então, a m v ao quadrado sobre 2. Sendo pega de V0 até V. Que nos fornecerá, então, m sobre 2, que multiplica v ao quadrado menos V0 ao quadrado, que corresponde à variação da energia cinética. Este é o chamado teorema do trabalho energia cinética. O trabalho realizado por uma força qualquer sobre uma partícula corresponde à variação da energia cinética da partícula entre as posições inicial e final. E vamos agora falar de um tipo específico de força, um tipo especial, porém importante, de forças. Tratam-se das forças conservativas. Para isso, nós devemos falar de energia potencial, que se trata da energia que possa ser associada a um arranjo. De um sistema de corpos, ou seja, essa força vai depender da disposição destes corpos entre si no espaço, e estes corpos exercem forças entre si. Eles interagem. Nós vimos que nós podemos associar energia potencial para a força gravitacional. Então, nós teremos energia potencial gravitacional. Nós podemos falar em energia potencial elástica, quando lidamos com molas, para pequenas deformações. A força a força restauradora de uma mola é diretamente proporcional ao quanto que eu deformo em comprimento
esta mola, é a chamada lei de Hooke, e nós podemos ter, vocês verão, em Física 3 e eletromagnetismo, uma energia potencial associada à força de interação entre duas cargas elétricas. No caso, é uma energia potencial eletrostática. E existem outras forças que também são conservativas. E nós sabemos que, para forças conservativas, eu posso definir a força como sendo negativo do gradiente da energia potencial, onde, em coordenadas retangulares, o operador gradiente corresponde à derivada desta função ao longo de x na direção x, mais a derivada desta função ao longo de y na direção y, mais a derivada desta função ao longo de z na direção z. E, além disso, o trabalho corresponde, nesse caso, ao negativo da variação da energia potencial. Nestes casos, o trabalho independe da trajetória entre os pontos e depende apenas dos pontos inicial e final. Então, tendo feito esta pequena revisão, vamos falar sobre simetrias. O que significa esta palavra, simetria? Nós dizemos que um sistema possui propriedades de simetria quando esse sistema não se altera ao efetuarmos nele uma operação correspondente a essa simetria. Por um exemplo, uma esfera possui uma simetria ao longo de seus diâmetros. Pode ser esse diâmetro aqui, pode ser este diâmetro, qualquer tipo, qualquer um de seus diâmetros, porque ela não se altera se efetuarmos uma rotação
de um ângulo arbitrário em torno de um diâmetro. Outro exemplo, talvez mais simples de ser visualizado, é o desta ficha. Nós temos aqui uma simetria com relação ao eixo perpendicular a ela. Eu posso fazer qualquer rotação em torno desse eixo que ela mantém o mesmo aspecto. Eu estou aqui ignorando essas peculiaridades de cor. Por um exemplo, essas manchas brancas, né, esses adereços aqui em forma de faces de um dado entre as manchas, ela continua sendo um círculo, qualquer que seja a rotação que eu faça em torno desse eixo. Porém, ela não tem simetria em torno, por um exemplo, desse eixo que é paralelo a seu plano. Por um exemplo, se eu fizer uma rotação em torno desse eixo, nós não temos mais o mesmo aspecto. Aqui vocês devem estar vendo uma projeção, uma reta, né? Mas eu posso virar e obtenho de novo a ficha que nós tínhamos, né? A circunferência o círculo que nós estávamos lidando inicialmente. E este estudo de simetrias conduz a um ramo da matemática. Talvez vocês estudem no curso, não sei. Pode ser que vocês, se não estudaram agora, vocês estudarão se fizerem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em matemática, que é a teoria de grupos, com aplicações muito importantes, não apenas na matemática pura, na matemática abstrata, como também na física. Por um exemplo, o modelo padrão de partículas elementares é baseado em teoria de grupos. Então, se nós temos aqui uma energia potencial que depende das várias posições do sistema de partículas R1, R2, até um certo Rn, estamos aqui considerando um sistema de N partículas. E eu vou colocar também uma dependência temporal. Estou fazendo aqui uma energia potencial geral, dependendo tanto da posição quanto do tempo. Claro, quando eu faço, para esclarecermos, U de R1 até Rn e tempo, nós estamos falando de uma função. O que é o R1? Se vocês lembrarem da representação retangular, eu represento um vetor por 3 pontos. Suas coordenadas x, y, z, da sua extremidade final, quando eu coloco a origem desse vetor na origem do sistema de coordenadas. Então, isso significaria que eu tenho aqui, para R1, coordenada x1, y1, z1. Agora eu vou abordar R2. x2, y2, z2, R3, x3, y3, z3, assim sucessivamente até chegarmos em Rn. Eu tenho aqui xn, yn, zn, mas o tempo é apenas um número. A variação, a diferencial da energia potencial, ou seja, o nosso ΔU, será dado pela derivada parcial relativa a uma dada coordenada vezes o delta referente a essa coordenada. No caso do nosso ΔU, nós teremos sua diferencial dada por du dx1 vezes delta x1 mais du
dx2 vezes o delta x2 mais, continuando até o xn, depois eu tenho o delta u, o du, de y1 delta y1 mais du dy2 delta y2, assim sucessivamente, até chegarmos ao du dz, du dz1 delta z1 mais du dz2 delta z2, assim sucessivamente, até chegarmos ao du dzn delta zn. E nós teremos também a derivada parcial com relação ao tempo. Mas nós temos que cada termo du dx corresponde a componente da força naquela direção que está atuando em uma dada partícula. Nós temos que F, x, a componente da força que atua sobre a partícula 1 na direção x é dada por menos derivada da energia potencial vezes pela derivada desta coordenada. Eu estou nada mais, nada menos do que escrevendo as componentes referentes a essa definição, a essa expressão. F como menos o gradiente de U. O F na direção y sobre a partícula 1 corresponde a menos du dy1. E o F de Z1 corresponde a menos du dz1. Da mesma forma, nós temos que, sobre a partícula n, a resultante das forças será dada na direção n, na direção x, por menos du dxn. Na direção y, por menos du dyn. E na direção z, por menos du dz. Assim, o que nós temos nessa expressão para ΔU é simplesmente du, considerando apenas a força sobre a partícula n. Du dxn, que multiplica ΔXn, mais du dyn, ΔYn, mais du dzn, ΔZn, isso corresponde simplesmente a menos F escalar delta Rn. O delta Rn é um vetor que tem componente x. Delta xn, componente y. Delta yn, componente z. Delta Rn. Ou seja,
Em geral, nós teremos, para o nosso ΔU, considerando todas as N partículas, inclusive a 1, 2, 3, assim sucessivamente, isso corresponde a menos o somatório de Fi, produto escalar, com delta Ri, pega de I igual a 1 até N, mais o du dt delta T. E aqui nós temos um resultado que se relaciona com simetrias e leis de conservação. Vamos considerar, por um exemplo, que nós tenhamos uma uniformidade temporal. Ou seja, U não depende do tempo. Implicando que du dt é igual a zero. Então, nós vimos aqui que bom, este termo aqui, então, prosseguindo, desculpem. Então, du dt, eu vou dividir esse ΔU por ΔT e tomar o limite infinitesimal. Nós temos o menos somatório de I igual a 1 até N, e Fi, produto escalar, com delta Ri, delta T, que no limite infinitesimal nós podemos escrever como a soma de I igual a 1 até N, Fi é massa de cada partícula, vezes a derivada temporal da sua velocidade, ou seja, a aceleração, segundo a lei de Newton, dvi dt. E isto aqui também, variação da posição pela variação do tempo, também é velocidade. Isto será simplesmente menos esse somatório da derivada temporal da energia cinética, mvi ao quadrado sobre 2, vimos isso anteriormente. Só que a soma dessas derivadas da variação da energia cinética para cada partícula corresponde a, invertendo, a soma com a derivada da energia cinética total do sistema. A energia total é dada por T mais U.
cinética mais potencial. E aqui nós temos que du é igual a menos dt. Ou seja, temos dt menos dt. dt é igual a zero. Isso significa que a conservação da energia é consequência da simetria por translação temporal. O fato de a energia potencial não depender do tempo implica na conservação da energia total. Energia potencial mais energia cinética. Vamos prosseguir e falar da homogeneidade espacial. Aqui nós fizemos o caso em que a energia potencial não depende do tempo. Vamos agora falar do caso em que ela não depende do espaço. Então, continuando, nós temos aqui um U que não depende do tempo. E faremos também com que ele não dependa do espaço. Assim, temos um ΔU, que será dado por um menos somatório em I do produto escalar da força sobre cada partícula com a variação infinitesimal, ou melhor, a variação pequena, finita, da posição. Nesse caso, os ΔIs serão iguais. Então, podemos colocar menos ΔR em evidência. Todos são iguais. Produto escalar com o somatório em I de Fi. Só que essa é resultante das forças. Porém, eu estou dizendo que ele não depende do espaço. Então, nós temos que isso aqui será nulo. Ou seja, nós teremos aqui somatório de I igual a 1 até o número de partículas que constitui o sistema de Fi, ou seja, o somatório em I de todos os dPi dt, segundo a lei de Newton, como sendo iguais a zero. Mas, mais uma vez, dt, temos aqui o somatório di de pi é igual a, eu vou inverter, a soma com a derivada temporal de dt do somatório em I de
PI, e isso corresponde à derivada temporal do momentum linear total de nosso sistema. Esse P é igual ao somatório dos momenta linear totais de cada partícula. Nós temos que dp Me desculpem, eu tive um problema aqui que eu recebi uma ligação justo no final da explicação. Aí eu tive de cancelar para continuar aqui com a aula. Então, juntando estas duas expressões, nós teremos que dp dt é nulo, ou seja, o momentum linear do sistema se conserva. A conservação do momentum linear do sistema depende de termos uma energia potencial independente do tempo e do espaço, como nós tínhamos visto na situação de colisões com partículas não interagentes. Bom, com isso, eu encerro a explicação, nossa atividade síncrona de hoje. E vocês podem, se tiverem alguma dúvida, mandar uma mensagem pelo Moodle ou pelo Gmail. E amanhã nós teremos a última atividade da nossa disciplina, a última avaliação da nossa disciplina. Eu liberarei os exercícios logo no início do dia, logo na manhã. Boa noite a todos.